Gente, eu gostaria de trazer para vocês um tema pertinente para esse tempo que nós estamos vivendo. Quem aqui já ouviu falar que a mentira tem perna curta? Diga amém. Amém. A minha mãe sempre falava nisso, que a mentira tem perna curta. Engraçado que eu ficava imaginando como que era a senhora mentira. Baixinha assim, feinha. Mas depois a gente vai aprendendo que essas simbologias, essas pedagogias que os nossos pais usam, é para falar algumas verdades. Perna curta quer dizer que ela não vai longe. E Jesus já dizia: não há nada escondido que um dia não venha a ser descoberto. Sabe que a gente vive às vezes uma cultura, a cultura da mentira, e a mentira é tão flexibilizada que a gente até diz assim, que na verdade não existe uma mentira em si mesma. Tem até gente pregando isso, que o que existe é o mal menor. É o mal menor. Então, por exemplo, você está dentro da sua casa, alguém bate lá na frente, e você está costurando, você está com tantos afazeres. Se você for atender todo mundo que bate lá, então você já diz para o filho: fala que eu não estou. É tipo um mal menor. Não existe mal menor. Não existe mentirona nem mentirinha. Tudo é mentira. E o pior de tudo é que nós não podemos esquecer do que diz a palavra de Deus referente à mentira. A palavra em João 8,44, preste atenção no que o padre vai dizer, porque isso já é de conhecimento de muita gente aqui. Mas a palavra de Deus, ela é chamada de boa nova. Boa nova porque toda vez que ela é anunciada, ela deve ser presente novamente na nossa vida. Porque tem gente que precisa hoje ouvir a mensagem sobre a mentira, porque infelizmente nem pode ser chamado de filho de Deus se vive no mundo da mentira. Por que o padre fala isso? Porque a palavra de Deus diz assim em João 8,44: vós tendes por pai o diabo. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentiras, ele fala daquilo que lhe é próprio, porque é pai da mentira. É pai da mentira. Então uma pessoa que vive no mundo da mentira, ela vende uma mentirinha aqui, uma mentirinha lá, ela só fala mentira, ela não pode dizer que está na verdade. Ela não pode dizer que é filho da verdade. Quem é o caminho, a verdade e a vida? É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E o inimigo, pai da mentira. Se Jesus é a verdade, o diabo é a mentira. E às vezes a gente começa a viver de tal maneira nesse mundo da mentira, que a gente começa a se acostumar. Então a gente fala às vezes a mentira até porque há um certo prazer em mentir. Há um certo prazer. Não tem nem motivo para mentira, mas é para se vangloriar, é para você ganhar um pouco a atenção das pessoas. Eu digo para você, filho, que faz praticamente um tratamento espiritual aqui nessa igreja: não se deixe levar pela mentira. Hoje nós precisamos cortar esse mal pela raiz. Você precisa começar a morder a língua, ou começar a voltar atrás, porque é uma das maneiras de nós sobrevivermos. Eu gostaria de falar um pouco sobre algumas consequências da mentira. Desde aquelas mentiras que parece que são bem intencionadas, mas quantas vezes você, fumante, disse que ia parar de fumar? Você já parou para pensar que é uma mentira que existe? Quando você fala que vai parar de fumar, os gordinhos que toda segunda-feira vai começar o regime, são mentiras que se tornam hábitos. E hábitos quer dizer, são atitudes repetitivas, são atitudes que a gente sempre toma, se tornam hábitos. E isso é um grande perigo. Atitudes que a gente não consegue mais mudar. Em Gênesis 3 diz assim que quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, não é? Deus disse: vocês podem comer de todos os frutos que daqui tem, só não comam do fruto da árvore que está no meio, a árvore do bem e do mal. E aí eles então ficaram naquele paraíso, naquele jardim, tão bem à vontade. E aí aparece a serpente, que é a prefiguração de Satanás. E olha se o diabo não é pai da mentira. Quando aparece a serpente, ela diz: por que vocês não comem daquela árvore? Olha que fruto bonito. Não, o Senhor disse para a gente não comer. E ela disse: mas por que não comer daquele fruto?
E aí eles completam, porque se a gente comer, a gente vai morrer. O Senhor disse, se a gente comer, a gente vai morrer. E ela disse, é claro que não vão morrer. É claro que vocês não morrereis. Se vocês comerem daquele fruto, vocês vão ser igual a ele. É por isso que ele não quer que vocês comam. E eles vão lá, nhaque, comem do fruto proibido. E aí a palavra de Deus vai dizer as sérias consequências das mentiras, que eu vou chegar lá ainda na raiz, as consequências que ela tem na minha vida e na sua. Mas olha o que a Bíblia diz, que quando Adão e Eva comeu do fruto proibido, a promessa que Deus tinha feito, eu não sei se eu posso chamar de promessa, quer dizer, a profecia que Deus tinha feito se cumpriu. Romanos 5, versículo 12, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo, através de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Romanos 5, versículo 12. Então, aí eu pergunto para você, quem aqui já perdeu um ente querido, uma pessoa que amava muito? Levanta a mão. Nós temos aqui o João com a esposa que está aqui, né, João? Que perdeu a filha, 14 anos, o padre esteve lá. O coração com certeza, 14, 12 aninhos. A filha que morreu com leucemia e ainda estão para estudar a causa da morte, mas durante 7 dias a filha se foi desse mundo. É triste ter que conviver com a morte, né, gente? A gente precisa citar casos assim, porque eu vi o sofrimento dessa família. A gente como padre não sabe nem o que dizer, meu Deus do céu, quando a gente vai num velório desse. E agora, olha aqui para mim, filho. Sabe por que a morte entrou no mundo? Por causa daquele maldito, daquela maldita mentira que Satanás pregou e Adão e Eva acreditaram. Aquela maldita mentira. E me diga se a mentira não traz consequências graves. E deixa eu dizer para você, filho, que vive no mundo oculto, né? Você tem tantos segredos, tem tantas coisas que só você sabe, ninguém sabe. Dá a impressão até que você tem tudo sob controle. Tudo sob controle. Eu vou dizer uma coisa para você, que um dia eu ouvi, e eu tenho percebido na prática que isso é verdade. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. O diabo ajuda a fazer, mas não ajuda a esconder. É por isso que a palavra de Deus diz: não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. Não há nada oculto que não venha a ser revelado. Nada em segredo que não seja trazido à luz do dia, diz o Senhor. Marcos 4, 22. Depois dessa pregação vai estar nas redes sociais, para você pegar a Bíblia e ir abrindo a Bíblia, para você ver o que o padre está dizendo aqui. Não há nada escondido que um dia não venha a ser revelado. Talvez a sua família está à beira da destruição. Talvez você está à beira de deixar até Satanás denegrir a sua imagem, porque tem muita gente que talvez tenha você como exemplo de fé, mas o diabo vai comendo pelas beiras. Eu já dizia aqui esses dias, pelos órgãos de sentido, a gente parece que é atacado, né? Através daquilo que a gente vê, daquilo que a gente toca, daquilo que a gente ouve. O mundo hoje parece que nos leva a uma sede de pecado. E a palavra de Deus está aqui, filha, está aqui a palavra de Deus dizendo o que você pode e o que você não pode fazer, o que você deve e o que você não deve fazer. E às vezes dá a impressão de que tem muita gente fazendo a vontade de Deus, porque as aparências enganam. A gente consegue enganar tanta gente às vezes, mas me diga uma coisa: será que a gente consegue enganar a Deus? Ou vale aquele ditado que diz que a Deus ninguém engana? A Deus ninguém engana. Diga comigo: livrai-me da mentira, Senhor, porque eu não sou filho do demônio, pai da mentira. Sabe, gente, eu preciso como padre anunciar a palavra de Deus, porque às vezes você começou apenas nesse mal e já está se tornando um vício. Você às vezes do nada você pensa: eu acho que eu vou mentir tal coisa, eu vou falar tal coisa. Você precisa voltar aqui ao que a palavra de Deus diz: se vós tendes por pai o diabo, porque vive no mundo da mentira, então não sois filhos de Deus.
Nós somos filhos de Deus. Nós queremos viver na verdade. Nós queremos a libertação na nossa vida. A palavra de Deus diz em João 8,32: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Olha para quem está do teu lado e diga assim para ele: a verdade vai te libertar. Posso fazer uma pergunta para você, filho? Não precisa me responder. Mas qual é a mentira que talvez você esteja vivendo, que se você começar a buscar a verdade a partir de hoje, a sua vida pode mudar? Qual é a mentira? Hein? Será se existe já um relacionamento extraconjugal? Será se você já não está vivendo nesse mundo oculto? No livro A Luta contra o Mal, eu digo que existe algumas maneiras, algumas portas pelas quais o diabo pode entrar na nossa vida. O diabo pode entrar através do pecado. O diabo entra através do caráter, ou seja, aquela pessoa que tem um caráter totalmente destrutivo. E o diabo entra através das feridas da alma. Sabe o que é? O pecado você sabe. O mau caráter quer dizer, é aquela pessoa que às vezes não está nem no pecado. Ele já não tem, ele já não vive mais todo aquele pecado que o mundo vive, mas as vontades ainda estão impregnadas nele. Ele só não faz por falta de oportunidade. É uma pessoa de mau caráter. E depois existem as feridas da alma, que são aqueles segredos que a gente guarda. Nem no confessionário nunca apareceu ainda. Às vezes você é uma pessoa que já sofreu na infância, sofreu abusos. Isso vem se reproduzindo porque aquilo que talvez cometeram com você, você pode cometer com os outros. Você talvez começou uma vida desenfreada de roubo. Começando a roubar algumas coisinhas na carteira do pai e da mãe. E depois já roubou coisas maiores. E se não parar, se não estancar essa hemorragia, aonde é que você vai parar? Então, são feridas da alma. Porque a gente não consegue enxergar, não é feridas do corpo. Porque as feridas do corpo, por exemplo, as feridas que o câncer causa, a gente já enxerga de longe quando a pessoa está doente. Agora as feridas da alma a gente não vê. Você já conheceu alguma pessoa que dava a impressão que era uma pessoa de Deus, e depois parece que a casa caiu? Você vê que aquela pessoa falava bonito, mas não vivia aquilo que falava? Você já conheceu alguém assim? Você já se escandalizou com algum padre, por exemplo, na televisão? Não dava para imaginar que um padre poderia cometer um pecado daquele? Sabe por quê, filho? É porque a gente enxerga só a aparência das pessoas. A gente não enxerga as feridas da alma. É por isso que nós precisamos hoje curar as feridas da alma. Porque senão a gente vive no mundo da mentira. A gente engana as pessoas pela aparência. Mas quando Deus começa a cuidar ali dentro, a gente começa a mudar. Sabe que existe dois grandes males que a mentira pode trazer, as consequências sérias. Por isso o padre diz que a mentira tem perna curta, que é o isolamento e a falta de credibilidade. Quem não conhece aquela história daquela criança, aquele adolescente que estava na praia e ele mente que está se afogando? E ele mente tão bem que ele começa lá e vai, os amigos vão lá, pulam para tirar ele da água. Mas quando ele já está na areia, ele começa a rir e diz: enganei vocês. Engraçado, né? Enganei todos vocês. Ele começa a tirar sarro dos outros, porque ele até achava que os outros eram meio trouxa, né? E passado um tempo, de novo, ele está lá e de repente começa a fazer que está se afogando. E a turma diz: é mentira dele. Mas de repente um cutuca o outro e diz: agora é sério, vamos lá. Pois não era mentira do miserável de novo? A hora que já estava na areia, trouxeram no colo, aí ele começa a rir: enganei vocês, mas vocês são trouxa mesmo. Mas não passou da terceira vez, porque numa terceira vez ele estava se afogando de verdade. E não tinha cristão que acreditasse naquele mentiroso. Ele estava lá: pelo amor de Deus, me ajude. E a turma: vai, eu não caio mais nessa não. Morreu afogado. Sabe por quê? Porque o salário da mentira é a morte. Diga comigo: o salário da mentira é a morte. Satanás experimentou isso na pele, porque fez Adão e Eva mentir, e disse para eles: se vocês comerem desse fruto, vocês vão morrer.
Pois eles foram lá e comeram, acreditaram na mentira de Satanás, aquela serpente, e a morte entrou no mundo. Você já sofreu com isso? Eu já sofri muito com isso, por causa de Adão e Eva ter acreditado na mentira de Satanás. Mas Satanás é tão mentiroso, que ele coloca na cabeça de muita gente, que não se preocupe, porque a casa nunca vai cair. Hein? Você é esperto, você consegue disfarçar bem. Ó, continue. O certo é aproveitar a vida, hein? Então pode continuar aquelas mentirinhas, porque você no fundo, você já é maestro em mentir. Mas a mentira tem perna curta. Eu atendo quase toda sexta e sábado, por Deus do céu, casais que vêm aqui buscar aconselhamento. O homem ou a mulher que está no mundo de fracasso, porque a casa caiu. E olha que alguns demoram, hein? Demora 5, 10, 15 anos com amante. Às vezes está enganando aquele que você tem uma sociedade. Parece que ninguém descobre, né? Vamos viver na verdade, gente. Vamos viver na verdade, doa quem doer. Viver na verdade. Procurar sair decidido hoje daqui. Senhor, eu quero começar a arrumar minha vida. Eu não quero mais viver na mentira. Eu quero a verdade para mim. Sabe que se você, por exemplo, assina uma revista, pare para pensar comigo. Você assina uma revista, mas você começa a perceber que naquela revista vem muitas falácias, muitas mentiras. As publicações são mentirosas. Aí você percebe que teve uma mentira esse mês, a revista veio de novo, mais uma mentira. Eu pergunto para você, você vai continuar assinando essa revista? Se você sabe que é tudo mentira aquilo que colocam lá? É claro que não. É só um tolo para acreditar nisso. Por quê? Porque aquele que mente demais perde a credibilidade. Olha aqui para mim, filho. Tem pessoas aqui que não perceberam ainda, mas por causa de ser mentiroso, ele acredita que todo mundo acredita na mentira dele, mas ele já está passando pelo mal da incredulidade das pessoas. A pessoa não tem credibilidade mais. E depois a consequência também é o isolamento. Ela está sendo isolada do grupo. Eu não sei se você já sentiu esse mal-estar de chegar num grupo e de repente parece que as pessoas disfarçam e saem de perto de você, e você fica ali, você sabe que foi por causa que você chegou ali. Talvez não seja por causa disso, mas para pensar, se você no fundo não é mentiroso, que é uma praga. Talvez seja por causa das tuas mentiras. Ninguém aguenta mais ouvir tuas mentiras. Se estão falando de futebol, você sabe tudo de futebol. Que teu pai já jogou não sei aonde, que você também já ganhou não sei o quê. Você conhece gente assim que parece que tudo ele já fez, tudo ele sabe. É interessante. É triste quando as pessoas estão conversando e tem que isolar alguém. Estão conversando, de repente diz, olha, disfarce que chegou. Vai começar aquelas mentiras de novo. Então um já diz, eu vou indo lá que eu deixei panela no fogo. O outro, também tem que ir à missa de louvor. Mas eu estava esquecendo. E aquela pessoa, o mentiroso fica ali. Olha, às vezes dói mais quando tapa na cara, gente. A falta de credibilidade e o isolamento. Segundo alguns psicólogos, eu pesquisei aqui. Tem um psicólogo chamado Felipe de Souza. Ele fez uma pesquisa sobre a mentira. E ele traz algumas teses sobre a mentira, por exemplo, dizendo das consequências graves. E olha só o que ele diz. Preste atenção. Existe uma relação direta entre a qualidade de vida e a mentira. A quantidade de mentiras que alguém diz e a sua quantidade pode garantir uma falta de vida estável. Quanto mais mentira, menos qualidade de vida. Já que o mesmo que não seja, mesmo que a mentira não seja descoberta, a própria pessoa tem que conviver com a falta de paz, de carregar uma dissonância cognitiva. Por isso, todas as psicoterapias
em maior ou menor grau, trabalham para que o paciente encontre e assuma somente a verdade na sua vida. A pessoa que mente, ela tem que manter a mentira. E isso causa um mal-estar. Isso causa uma ansiedade além do padrão da normalidade. Causa peso de consciência. Depois, isso pode vir a ocasionar até sentimento de inferioridade, até por causa do isolamento das pessoas. E até uma depressão futura, por causa da mentira. Então, vamos e venhamos, nós temos uma constatação através desse psicólogo de que a mentira pode levar à morte. Para mim não é outra coisa. Porque a pessoa que mente, ela precisa manter a mentira. Se você mentiu, por exemplo, que você já foi prefeito do município onde você mora, que é uma mentira sem pé nem cabeça, mas para o mentiroso não existe isso, né? Então, cada vez que se tocar no assunto de política, você tem que saber alguma coisa de política. Você não mentiu que você já foi prefeito? Vocês percebem que o mentiroso tem que manter a mentira para caso não cair? Isso gera uma ansiedade. Isso gera. E o pior de tudo é que a nossa personalidade, ela é feita de algumas áreas. A área do eu aberto, o eu oculto, o eu desconhecido. Muitas vezes o mentiroso, ele não consegue mais enganar ninguém. Porque se ele não é transparente, ele já saiu da área do eu oculto, quer dizer, eu escondia e os outros acreditavam. Agora ele já está no eu desconhecido. Os outros não acreditam mais e eu continuo mentindo. Ele já está à beira da patologia, que é o eu patológico. Quem está entendendo isso? Vocês sabem que tem pessoas que acreditam nas próprias mentiras? E todo mundo sabe que ele é mentiroso? Então, é ali que a pessoa começa a cair no isolamento. Então, gente, talvez você esteja olhando para mim e dizendo: padre, eu estou longe de cair nisso. Eu não sou tão mentiroso assim. Lá de vez em quando tem umas mentirinhas. Então eu vou dizer, você já tem uma sociedade de 10% com Satanás. E eu não quero que você chegue a 100%. Filho, não dê nada para ele. Olha aqui para mim, não dê nada para ele. Você tem que ser 100% de Jesus, 100% da verdade. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. 100% da verdade. Vamos tirar a mentira de perto de nós. Não existe meia mentira, mais ou menos mentiroso. E eu encerro aqui dizendo assim: a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem afirma conhecer a verdade, que é Jesus, mas não consegue amar de fato, eu pergunto, será se é verdadeiro de fato? Por que Jesus diz que muitos chegarão até Ele e vão começar a dizer: Senhor, eu preguei no seu nome, eu fiz isso. E Jesus vai dizer: afasta-te de mim, porque eu não te conheço. Por que Jesus diz isso? Será se é porque Jesus é carrasco? Não, é porque aquele não é filho de Deus, é filho da mentira. Se você não consegue perdoar, filho, e de repente vem comungar a Eucaristia, tem alguma coisa. A palavra de Deus hoje diz no Sagrado Evangelho: se você vir fazer uma oferta para o Senhor e tem mágoa, tem ressentimento de alguém, melhor nem faça. Vá primeiro corrigir sua vida, para depois vir ofertar ao Senhor Jesus. Uma pessoa, por exemplo, que diz: eu sou católico apostólico romano, padre. Nossa, eu sou católico roxo. Mas você vai ver, ele não contribui com a igreja. Ele até fala mal. Se falar de dízimo perto dele, ele já vai dizer que o padre é dinheirista. Porque ele só diz que tem fé, mas pôr a mão no bolso para dizer: eu ajudo o senhor a evangelizar, ó, aqui ó, mentiroso. Mentiroso. Porque a palavra de Deus diz assim, e eu encerro aqui. Eu já usei esse texto no final, na missa de domingo. E eu vou continuar pregando, porque o dia que eu não precisar mais fazer festa, pôr carro e moto ali na frente para vocês comprar cartela, e eu conseguir pagar as contas só com dízimo e oferta, juro por Deus que eu não falo mais de dízimo aqui. Mas enquanto a gente ficar fazendo promoção, que eu acho que é uma falta de vergonha, porque os nossos irmãos protestantes não precisam disso. Você já foi numa festa de igreja protestante? Já foi ou não? Não foi, porque lá não tem. Lá os evangélicos pagam dízimo. Lá eles pagam dízimo. É por isso que não tem promoção. Graças a Deus que a gente conseguiu tirar bebida alcoólica das igrejas, que dava lucro, viu? Agora diz a palavra em Malaquias 3, versículo 9. Ouça aqui, cristão: fostes atingido por maldição, e vós, nações inteiras, ainda procurais enganar-me.
Repito, Malaquias 3, versículo 9: fostes atingidos pela maldição, e vós ainda procurais enganar-me. O Senhor está chamando você de mentiroso. E aí a palavra continua: pagai integralmente o dízimo no tesouro do templo, para que haja alimento em minha casa. Fazei a experiência e verá se eu não abro as comportas do céu para te abençoar. Quer dizer, tem gente que vive uma vida de maldição. Parece que as portas não se abrem para ele. Não se abre. Faz tempo que o miserável está desempregado. Faz tempo que parece que está todo mundo doente naquela casa. E não é só um mal natural. Tem gente que demonstra claramente que as portas todas se fecharam para ele. Eu chamo isso de maldição. Quando às vezes a gente vai conversar com essas pessoas e começa a perceber a fidelidade, o grau de fidelidade. Nunca foi dizimista. Nunca. Às vezes tem mágoa, tem ressentimento e diz: eu não perdoo e pronto. Eu vou morrer, mas não vou perdoar. Mentiroso. E não adianta vir comungar o corpo de Cristo na mentira. Não adianta vir para a missa na mentira. O Senhor quer que você viva na verdade.